A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, minha irmã. Bem-vindo mais uma vez ao canal Palavra de Sabedoria. Não se esqueça de se inscrever e também ativar o sininho das notificações para receber as novas postagens. É importante também agradecer a você que tem compartilhado com outras pessoas que desejam receber sempre uma mensagem de inspiração, de fé. E, sem dúvida nenhuma, compartilhar é um caminho para evangelizar com a gente. Vamos hoje meditar a palavra de Deus que está no Evangelho de São Lucas. Você pode pegar aí a sua Bíblia, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Lucas 24, de 13 a 35. E ali diz assim: Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: De que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: És tu acaso o único forasteiro de Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: Que foi? Disseram a respeito de Jesus, de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim, como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: Ó gente sem inteligência, sois tardos de coração para credes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse em sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentados conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Essas são para nós palavras da salvação, e que belas palavras. Você imagine que aqueles discípulos, depois de toda a experiência que eles haviam passado,
de ver o massacre do Mestre, de ver todo o sofrimento de Jesus. Eles que depositavam uma grande esperança no Senhor. Era Ele que veio para mudar tudo, para devolver ao povo de Israel a sua dignidade, e, no entanto, aquilo acontece. Mas, gente, talvez o que fosse mais doloroso eram os sonhos esfacelados, os seus sonhos destruídos. Veja que, ao tentar, ao submeter o Mestre a todo aquele sofrimento, aquelas mãos perversas que pesou sobre eles, do Estado e também de algumas hierarquias religiosas, aquela mão pesada, na verdade, indiretamente tentava oprimir os ensinamentos de Jesus e os seguidores de Jesus. Era uma forma de calar a boca. E eles estavam realmente ressentidos, não só esses dois que estavam voltando para Emaús, mas os outros que tinham ficado também em Jerusalém, ressentidos por toda aquela opressão. Eles estavam voltando para casa derrotados e sem rumo. E aquelas forças acabavam colocando-os naquela condição. E Jesus sabia de tudo isso. Jesus, que havia já ressuscitado, quis amorosamente aparecer para eles, caminhar com eles, sutilmente, sigilosamente, quase que despercebidamente, ouvindo-os, ouvindo suas lamúrias, suas angústias, seus aborrecimentos, sua tristeza, mas ao mesmo tempo, gente tardia em compreender as Escrituras, quis resgatar para eles a compreensão. E por isso ele foi ali, falando, contando, ao longo de toda a história do povo de Deus, os profetas, Moisés, tudo que o Messias haveria de passar para entrar na sua glória. Mas a glória que Jesus estava trazendo não era aquela glória que muitos deles imaginavam, de tornar Israel novamente vitorioso, livre da opressão dos romanos. Não era essa a glória. Era uma glória eterna. Era a libertação do pecado, da escravidão do pecado e da morte. Era dessa vitória que Jesus estava falando e que queria transmitir essa vitória também para eles. E ele foi tranquilamente acompanhando, até que ao partir do pão, quando convidado, fica conosco, Senhor. Quando convidado, Jesus se assenta com eles, ao partir do pão se manifesta. É aqui que eu queria chegar com você, meu irmão, e refletir com você também. Esses mesmos que fizeram isso com Jesus naquela época, essas mesmas hostes, essas mesmas forças, estão vivas hoje também e causam em muitos de nós opressão, humilhação. E muitos de nós, às vezes, ficamos ao longo do caminho abatidos, derrubados, destruídos, nossos sonhos despedaçados. E às vezes estamos voltando também decepcionados. Mas é aí que Jesus, sutilmente, caminha com você. Eu sei que você às vezes não percebe, mas ele está caminhando com você. E eu falo mais. Ele vai pacientemente te explicando as Escrituras, resgatando para você as grandes verdades da fé, até que ao partir do pão, você reconhece Jesus, você reencontra Jesus. E é essa experiência que eu quero convidar você para fazer. Porque nós não precisamos viver escravizados pelo pecado, subjugados pelo pecado, pela morte, pelo medo da morte. Nós podemos ser vitoriosos com Jesus. Vamos rezar. Senhor Jesus, nós queremos, na reflexão de hoje, que incendiou o nosso coração, incendeia o nosso coração, às vezes tão fragilizado de decepções, sofrimentos que essa vida nos impõe. Nós queremos, Senhor, estar na Tua presença, sentir sutilmente
a sua presença ao nosso lado, aqui mesmo, nesse momento de oração, nesse momento de reflexão. Nós podemos sentir, Senhor, a sua presença, nos curando por dentro, iluminando a nossa mente, a nossa compreensão, nos devolvendo o sentido da vida, da alegria de amar e servir. Não nos deixe, Senhor, ser subjugados por esse mundo, por suas prisões mentais, seus cativeiros espirituais, mas permita-nos, Senhor, permanecer em comunhão convosco, para que a nossa fé se fortaleça e rejuvenesça, e unidos a vós, nós possamos sustentar uma vida cristã alegre, de testemunho, de muita fé. Que possamos, como aqueles discípulos de Emaús, sair por todas as partes, por todo esse mundo, por toda essa sociedade, proclamando que nós o reconhecemos sempre ao partir do pão, que estás vivo, ressuscitado, e nós não precisamos mais viver escravizados pelo sofrimento, pela dor, pela desesperança. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.